Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal Fé Simplificada. Eu sou o Júnior, esse é o Wesley e vamos falar sobre um outro assunto que direto eu trato sobre esse assunto, sabe? Tem muita gente que tem dúvida quando encontra alguém que não crê em Deus, Wesley. Como falar de Deus para um ateu? Gente, o ateu tem todo o direito de não crer em Deus. É uma religião como qualquer outra. Aí você, ateu, deve estar franzido a sobrancelha para mim dizendo: peraí, eu não sou religião não. Se você tem que provar, ou tenta provar, que Deus não existe, falando sobre Deus, obviamente você está defendendo uma fé, né? Se eu não consigo provar que Deus existe para você, você também não consegue provar que Deus não existe para mim. É uma briga de fé, é uma briga de crenças, obviamente. Portanto, é uma religião, sim, tá? Primeiro ponto. Mas uma coisa que nós temos que enxergar, e aí tem muita gente que é crente chato, né? Na verdade, Tem pouco, né? tem muita gente Tem pouco. que é crente chato. Por quê? Porque acha que evangelizar é sair enchendo o ouvido das pessoas de versículos bíblicos e de trechos da Bíblia e tentando arrastar as pessoas à força para a igreja. Não é bem assim que funciona, né? Evangelizar é mostrar-se como testemunha de Cristo. É isso que Cristo nos disse em Marcos, por exemplo. E de pregar o evangelho a toda criatura. Você deve anunciar essa boa notícia. Cristo veio. Porém, essa notícia tem que ser uma boa notícia. Tem gente que anuncia como se fosse uma má notícia. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, a amizade que você deveria ter com pessoas que pensam de forma diferente, você acaba não tendo. E acaba criando, na verdade, inimizades que não vão te trazer nenhum benefício. Eu tenho muitos amigos ateus, agnósticos e todo tipo de crença diferente. E um amigo em particular era ateu daqueles bem convictos. E pior, era um ateu... pior assim, vai parecer algo estranho, mas era um ateu inteligente, muito inteligente. Ele tinha feito medicina, fez advocacia, fez direito. Então é um cara que tinha um histórico de bastante estudo e era muito inteligente. Então a gente começava falando de navalha de Occam e partia para física quântica de vez em quando nas discussões. A gente falava de tudo um pouco. E nessa de ser ateu, ele sempre gostava de debater. E eu sempre gostei de debater, mas com muita tranquilidade, sem precisar ser prepotente. Tá? E não é o nosso objetivo. O objetivo do canal, por exemplo, é ser simples. Portanto, eu não vou ser prepotente com você, meu amigo ateu. Muito pelo contrário. A São Francisco de Assis, ou é atribuída a São Francisco de Assis, uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim, olha, toma cuidado com a sua vida. Talvez essa sua vida seja o único evangelho que as pessoas leiam. Então, eu não sei se foi Francisco de Assis realmente que disse essa frase, é atribuída a ele. Mas se fez ou não, se falou ou não falou, é uma frase fantástica. O primeiro ponto é o exemplo. Que credibilidade você tem para falar de Deus para alguém? Ah, olha, você fala de Deus para mim, mas eu te vi ali, eu te vi fazendo isso, eu te vi fazendo aquilo. Então, se sua vida não for um exemplo, já começa errado. Você tem dificuldade de falar de Deus para as pessoas. Isso quer dizer que você vai ser perfeito? Não, mas quer dizer que alguém que busca sempre estar em consonância com aquilo que prega, com perfeição, busca a perfeição, ainda que nunca chegará à perfeição aqui na Terra. Mas busca. Está buscando a Deus, é sincero nessa busca. Tem gente que literalmente é um pilantra e ainda quer falar de Deus para os outros. Isso é um problema. O ateu nunca vai acreditar nisso. A maioria das vezes em que eu tive abertura para conversar de Deus com ateus, eu primeiro conquistei pela minha própria vida, pelo meu próprio comportamento, pelo meu próprio jeito. Então, quando eu chegava para conversar sobre Deus, a pessoa primeiramente acreditava em mim. A pessoa não acredita em Deus, mas acredita em você. Existe até um caso muito bonito. Existe um pregador fantástico, maravilhoso, que chamava George Whitefield, um dos maiores evangelistas, avivalistas, se eu não me engano, acho que século XVIII, 19. Alguém me corrija aí nos comentários. E David Hume, um filósofo ateu, ele está correndo uma ladeira, subindo a ladeira, e alguém pergunta: ei, David, para onde você vai? Vou ver George Whitefield pregar. Ah, mas você não crê em Deus, por que você vai lá pregar? Eu não creio, mas ele sim. Ou seja, na verdade, David Hume, aquele filósofo ateu, acreditava no David. E a partir do David há uma abertura para se acreditar
em Deus. Então, a primeira em quem o ateu acredita é em você. Se ele não acreditar em você, muito menos ele acreditará no Deus que você prega. Então, o primeiro passo. Para falar a um ateu, seja verdadeiramente um cristão. Aí, primeiro você valida a si mesmo e logo em seguida você apresenta esse Deus que você serve. Eu conversei muito com vários ateus e eu sempre brincava com a aposta de Pascal. Sabe qual é a aposta de Pascal, Wesley? Eu dizia assim, um amigo meu disse assim para mim, Deus não existe, quando a gente morre, acaba tudo, e eu acho que talvez alguém aí vai colocar nos comentários, acaba tudo mesmo, isso daí é só a história da carochinha. Pois bem, eu disse para ele assim, inclusive eu conversei com alguém num dos vídeos do canal, usando essa aposta de Pascal, tá lá nos comentários. Eu disse assim para ele, mas e se? Ele, como? E se o quê? Se eu estiver errado e você estiver certo, ou seja, morremos e acabou, e morremos nós dois agora, pronto, estamos empatados. Iremos para o mesmo lugar. Iremos para o mesmo lugar nenhum. Estamos empatados. Mas se você estiver errado e eu estiver certo, eu morro e acordo com Deus. E você? Ele deu aquela gelada, logicamente, fez a conta, né? Se ele que não acredita em Deus, de repente é surpreendido com uma vida após a morte, pode ser que de repente a surpresa não seja tão agradável logo depois da morte. E aí ele fez aquela cara de contrariado, mas entendeu a validade do argumento. Muitas vezes essa aposta é melhor apostar para o lado de cá, porque no frigir dos ovos a gente ganha de todo jeito, né? O problema com o ateu é que, com aquele ateu militante, aquele ateu que tenta, com raiva de Deus por algum motivo da vida, por alguma coisa, ele tenta provar para você que Deus não existe. Isso nunca vai acontecer, é uma fé. E o ateu que simplesmente tem dificuldade de acreditar, pela sua vida, pelo modo como você é luz no mundo, assim como Cristo diz, né? Cristo disse em João 8,12 que ele era a luz do mundo. Lá em Mateus 5,13 ele fala que os discípulos, nós, somos a luz do mundo. Ou seja, Jesus transmite a luz dele para nós. E aí quando a gente brilha no meio dessas trevas que são o mundo, dessa escuridão que é esse mundo caótico, nós chamamos a atenção de pessoas que querem participar dessa luz, que querem enxergar melhor a vida. E aí o ateu, que muitas vezes simplesmente não crê em Deus porque não tem forças para acreditar, simplesmente tem dificuldade de acreditar, ele se aproxima de você e aí percebe que essa diferença que há entre você e as outras pessoas pode ser um indicativo de que haja alguém por trás dessa história e que haja um Deus que realmente interfira no mundo e que faça você brilhar daquele jeito. E isso chama a atenção e faz com que muitas vezes ateus deixem de ser ateus. Ô Júnior, eu vejo duas categorias de ateus. O ateu intelectual, Sim. que é aquele ateu que normalmente ele é muito reservado e ele simplesmente é ateu porque ele busca uma resposta lógica e comprovada para todas as coisas e ele não encontra isso porque nós nos baseamos por fé, né, e não só pelo que nós vimos, podemos ver com os nossos olhos físicos. Esse é aquele tipo de ateu que eu acredito que seja mais simples de conversar, porque ele realmente ele não acredita de forma sincera, Sim. porque ele busca evidências físicas. Sim. E tem o ateu militante, É. que na verdade não é tão ateu assim. Na verdade, como você disse, ele é um revoltado. É aquele cara que acredita em Deus, mas ele odeia Deus. Por alguma frustração na vida que ele sofreu, alguém que ele perdeu, algo que ele perdeu. E isso é bem nítido. Para quem já assistiu aquele filme, Deus não está morto. Isso. Temos ali um exemplo de um filme de um ateu revoltado. Sim. Não de um ateu intelectual, que precisa de conhecimento. Não, o cara às vezes até tem conhecimento. Sabe até mais da Bíblia do que quem está dentro de uma igreja, muitas vezes. Né? Mas ele busca ridicularizar Deus, porque ele acha que foi ridicularizado. É aí que a gente encontra dois problemas e duas abordagens bem diferentes. Né? Exatamente. E na verdade você vai conversar com os dois. Você vai acabar se confrontando com os dois. E a ideia não é de confronto. Você não precisa convencê-lo, até porque a lógica nunca vai te entregar nada. Né? A lógica de alguns séculos atrás é de que a Terra era plana. Estão tentando fazer reviver essa lógica, mas não tem
base. Diziam que a Terra era o centro do universo. Essa era a lógica, era a ciência da época. Diziam que a Terra era sustentada por um elefante. Elefante, casco de tartaruga, pilares, tinha tudo quanto era versão. Hoje é diferente, né? A ciência, ela é ótimo que ela avance, mas ela nunca vai ter resposta para tudo. Em algum momento, até mesmo dentro da ciência, conversando com qualquer cientista, você vai saber disso, em algum momento ele vai precisar exercitar fé. Ele vai ter que apostar. Pois bem, o que a gente faz é isso, é ter fé desde o começo. A gente não tenta procurar razões lógicas para tudo, porque no final das contas a gente sabe que a razão não vai satisfazer nada. É preciso que uma hora a gente se lance, que a gente faça a aposta final. E esse se lançar e fazer a aposta final se chama fé. Eu creio que quem vive com fé, e assim, não só eu, mas a própria ciência também diz isso, vive melhor. Quem vive sem fé, vive sem esperança e tem dificuldade de se relacionar com um mundo tão complexo como o nosso. Às vezes, a melhor saída é exatamente essa, ter fé. Pequenininha, difícil, muitas vezes caminhando devagar, passo a passo, sabendo o tamanho da sua incredulidade. Um certo centurião chegou a dizer isso para Jesus: olha, me ajuda. Jesus disse: não vou ajudar, peraí, não, me ajuda, você crê? Creio, me ajuda na minha incredulidade. O centurião estava tão desesperado que disse para Deus: olha, me ajuda, porque eu tenho dificuldade de crer. E às vezes a fé sincera daquele que se diz ateu é exatamente essa: tenho dificuldade de crer, mas ele pode pedir a Deus. Eu não trouxe aqui, porque me veio na memória agora, mas eu gostaria que você procurasse. Se eu não me engano, existe um padre que publicou a última oração de Nietzsche. Friedrich Nietzsche era um existencialista, um filósofo existencialista que não acreditava em Deus, ao ponto de escrever um livro chamado O Anticristo, para você ter uma ideia. Ele é famoso pelo Assim Falava Zaratustra. Pois bem, a última oração de Nietzsche é um chamado ao Deus desconhecido. E é tão bonita, muito bonita. Procure na internet, está disponível. Se eu não me engano, acho que é o irmão do Leonardo Boff, que é o Valdemir Boff, que publicou. Eu não lembro se é o Leonardo Boff ou o Valdemir Boff, mas de qualquer forma, existe ela na rede e é linda. E mostra a angústia de alguém que, querendo crer, não tinha capacidade de crer ainda e buscava tentar entender como ele podia fazer para crer. Então muitas vezes você vai encontrar esses ateus angustiados. É a hora em que você manifesta amor. E é pelo amor que a gente cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro, deixa eu ver o texto exato. 1 Pedro 4:8. Tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Ame. Eu amo o ateu. Eu amo o agnóstico. Eu amo aquele que não crê em Deus. Porque eu sei que no momento em que ele aprender e começar a conhecer Deus de verdade, ele também vai deixar de ser ateu, agnóstico. E aí eu posso trazer uma boa notícia para ele. Olha, tem salvação. Tem uma vida depois dessa vida. E uma vida muito melhor do que essa vida cheia de decepções e complexas que a gente tem aqui. Então você que quer conversar com um ateu, lembre-se, não é vencer numa discussão lógica que você vai chegar lá. Às vezes o cara vai até se fechar para você, ainda que seus argumentos sejam muito válidos. Como o Júnior disse, pelo amor, pelo exemplo, principalmente, você pode convencer muito mais. Ou no mínimo, né, Júnior, plantar aquela semente, porque quem vai convencer vai ser o Espírito Santo. Exatamente. Sua obrigação, como diz Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho. A sua obrigação é pregar, é anunciar uma boa notícia, é oferecer essa boa notícia. Esconder a boa notícia é pecado. Mas você oferecer essa boa notícia a todos, ao máximo de pessoas possível, esse é o objetivo do canal, por exemplo, né? Mas o que cabe a fazer germinar aquela sementinha que você plantou, quem vai fazer isso realmente é o Espírito Santo. Sua obrigação é semear. Quem vai fazer crescer é o Espírito Santo de Deus. Fica tranquilo, faz a sua parte, pregue. E você, ateu, temos uma aposta, hein? Qual lado você quer apostar? E aí? Existe uma vida sem Deus e uma vida com Deus. Mesmo que, se por acaso Deus não existisse, a vida
sem essa crença, seria muito desesperançosa e triste. Cinza. Então, ainda que seja uma ilusão, em que eu não acredito, porque experimento Deus na minha vida, se ainda que fosse uma ilusão, muito melhor viver iludido e viver melhor do que viver racionalmente e viver pior. Por isso, deixa de complicado, rapaz, deixa de ser complicado, deixa de complicar. A fé é simples, simplifica, e eu vejo você no próximo vídeo.